Olá, pessoal. Estamos aqui para o quarto encontro da nossa oficina de redação. Como sempre, iniciemos retomando tudo aquilo que foi feito até o momento. Então, a redação que está em análise é a proposta de 2016, que diz respeito, tem como tema, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Nós estamos analisando uma redação, começamos com a competência 1, demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Nós vimos que a pessoa cometeu alguns deslizes, nem todos foram contabilizados para a atribuição da nota, e no caso essa redação recebeu do INEP nota 160, que é considerada aí um bom domínio, não é? Vale lembrar que a nota máxima é 200 em cada competência. A competência 2, que diz respeito à compreensão da proposta de redação e aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolvimento do tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, nós vimos que o texto, de modo geral, está bem organizado, atende à proposta, desenvolve o tema, segue a proposta da estrutura de um texto dissertativo argumentativo, com alguns indícios aí, de uso de um repertório de outras áreas. Então, o INEP atribuiu à competência 2 a nota máxima 200. Competência 3, que diz respeito aí a selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, nós vimos que, assim, de modo integrado, a competência 2, o texto é considerado bem organizado, as ideias estão aí expostas de forma organizada, houve relação entre uma coisa e outra, em defesa do ponto de vista que está destacado, e, portanto, o candidato também obteve a nota 200, nota máxima. Hoje o nosso foco é a competência 4, que diz respeito aí a demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui é bom a gente retomar e lembrar o seguinte: em algum momento anterior foi dito, quando nós produzimos um texto, isso aqui é a análise do texto, a correção, e é uma medida, digamos assim, didática para a correção dessa redação, a atribuição de uma nota. Mas na produção nós não fazemos esse recorte, nós não temos nós não fracionamos essas habilidades, essas competências, aliás. Ao contrário, nós buscamos articular todas elas para a produção de um bom texto. Então, nós buscamos no nosso repertório as ideias relacionadas ao tema, nós as organizamos em um texto, usamos os conhecimentos linguísticos relacionados aí à competência 1 e à competência 4 para o desenvolvimento de uma boa argumentação. Então, na competência 4, isso fica bem claro, eu destaquei aqui em amarelo, vários elementos, recursos coesivos que foram empregados, principalmente aí o que, ora como pronome relativo, ora como conjunção subordinativa integrante, vários pronomes, advérbios, sinônimos, hiperônimos, a própria elipse, que é usada como recurso de coesão também. E o que vale destacar aqui é algo importante, que não basta tratar da coesão dentro do parágrafo, articulando as ideias entre um período e outro, dentro do período ou entre um período e outro. É importante fazer a articulação entre as partes do texto. Então, por exemplo, quando eu leio a principal consequência que a intolerância pode trazer, se eu leio a principal consequência, fica subentendido que anteriormente foi tratada a causa. Se eu tenho diante do exposto no último parágrafo, eu precisaria tomar conhecimento de tudo que foi dito anteriormente para poder compreender essa conclusão. Então, é importante cuidar bem da articulação entre as partes do parágrafo e também entre as partes do texto, entre os parágrafos de modo geral. Destaco aqui algo que não colabora para uma nota máxima nesta redação. O número de repetições da palavra religião, palavra crença ou crenças, violência, intolerância. Então, em azul, nós podemos perceber que houve um grande volume de repetições. E, principalmente, quando essas repetições ocorrem dentro do parágrafo, em linhas muito próximas, elas acabam em evidência. Há momentos em que a repetição é inevitável e há momentos em que essa repetição é estilística, inclusive.
mas nós devemos evitá-la e demonstrar, né, o conhecimento, aí, o repertório que nós temos de elementos, mecanismos coesivos para evitá-la. E destaco aqui em vermelho uma construção que diz mais respeito até à coerência, mas também tem aí a questão da coesão, que fala que pode levar a mortes ou até a doenças psíquicas. Por uma questão de coerência, a morte é o mal maior, então seria melhor inverter, que pode levar a doenças psíquicas ou até a morte. Mas, enfim, são coisas que às vezes acontecem, como já foi dito, é um contexto de muita pressão, pouco tempo para desenvolver o texto, e alguns deslizes acontecem, e às vezes são até desconsiderados na análise. No entanto, com dito tudo isso, nós vamos ver que na competência 4, essa pessoa não recebeu a nota máxima. Mas há uma curiosidade, recebeu nota 180, saiu daquele padrão do 0, 40, 180, 120, 160 e 200, que indica, portanto, que houve aqui a intervenção de um terceiro corretor, e aí a nota ficou dividida, tá certo? Pois bem, terminamos aqui o nosso quarto encontro. No próximo encontro, nós vamos falar da competência 5, que é a última, e aí vamos fechar a análise da redação e ver qual foi a nota total que essa pessoa alcançou, ok? Agradeço mais uma vez a sua atenção e aguardo você no próximo encontro. Até lá, um abraço.